esse é o vídeo rápido onde nós vamos falar sobre a medição de corrente com multímetros. Vocês devem lembrar, se vocês viram meus vídeos sobre multímetros, que eu sempre falo que eu não gosto muito de medir corrente utilizando multímetro. Eu prefiro utilizar os alicates amperímetros, como esse aqui. Mas antes da gente entrar nesses detalhes, eu gostaria de te lembrar que aqui na descrição do vídeo você vai encontrar links para a compra de todos os instrumentos que a gente mostrar nesse vídeo. Além disso, eu gostaria de lembrar também que é muito importante para nós que você inscreva-se no canal. Então, se você não for inscrito, inscreva-se e ative as notificações para você ficar ligado aí em todos os vídeos que a gente publica. Nós temos publicado mais de um vídeo por semana. Também deixe seu like nesse vídeo, suas dúvidas e comentários, a gente sempre responde. Bem, medição de corrente, né? Como isso pode ser feito? O ideal, como eu sempre digo, utilizar um alicate amperímetro como esse aqui, que é um MT88A da Aneng. Eu tenho um vídeo sobre ele, vou deixar o card aí, caso você não conheça. Como é feita a medição, né? Nós temos aqui uma extensão com uma lâmpada de 40 watts e eu fiz um corte nessa extensão e trouxe para fora aqui o fio da fase, né? Que é um marronzinho. Existe um azul lá dentro e um verde, né? Que são o verde, o terra, e o azul, o neutro. Eu poderia ter puxado o neutro também, mas resolvi puxar aqui a fase, tanto faz. Então por que eu fiz isso, né? Na verdade, porque para medir a corrente com o alicate amperímetro, a gente vai fazer assim, né? E ele vai medir a corrente através do campo magnético gerado, né, por esse fio, pela corrente que passa no fio, gera um campo magnético, ele vai detectar aqui nessa parte do alicate, e aí ele vai nos dar a medida de corrente. Se eu medir por aqui, ou seja, tanto o neutro como o fase ao mesmo tempo, eu vou ter uma corrente zero, porque a corrente elétrica ela está circulando pelo neutro e pelo fase, passando por dentro da lâmpada, por dentro do filamento da lâmpada. Se eu medir os dois juntos, eu vou ter uma corrente indo e voltando, na verdade ela é alternada, ela fica fazendo assim, mas esses campos magnéticos vão se anular, então eu vou ter uma corrente zero. Vamos ver isso aqui na prática, né? Aliás, antes da gente, vamos ligar aqui, essa lâmpada é uma lâmpada de 40 watts. Nós temos então, né, vamos fazer um cálculo rápido aqui, 40 watts. Eu tenho uma tensão aqui de 127, que é a minha tensão nominal. Então eu espero encontrar uma corrente da ordem aí de 315, 300, nessa faixa, né? Isso varia um pouquinho, porque a tensão está sempre variando, mas nós devemos encontrar uma corrente na faixa de 315, 320 miliamperes. Vamos ver se isso é verdade? Eu vou ligar aqui o alicate amperímetro. Ele tem duas escalas aqui, uma de 20 amperes e uma de 500. Vamos colocar na de 20, que é a escala mais baixa, né? Vou iluminar ele aqui para ficar mais fácil para a gente enxergar. E vou aqui, então, morder esse cabo ali, 300,33, né, amperes. Então isso é os 320 miliamperes que a gente falou que ele mediria. Então está mais ou menos dentro do nosso cálculo aí. Só para comprovar, né? Vamos colocar agora abraçando tudo, né? O que eu tenho aqui? Uma corrente zero. Por que zero? Como eu falei, né? A corrente ela circula entre o fase e o neutro. Aqui nós temos 60 Hz, né? Então está alternando aí 60 vezes por segundo. Mas ela vai e volta por esses fios. Então, um campo magnético que é gerado num sentido, num fio, no outro fio é gerado no outro sentido. Aí o que acaba acontecendo, ele se anula e dá zero. Então, para medir, eu preciso utilizar somente um dos cabos, aí eu consigo essa medição aqui, que estabiliza aqui em 330 agora miliamperes. Por que mudou? Agora há pouco era 320, agora 330, porque a tensão ela fica variando, né? Então a gente consegue com isso ter uma corrente que também varia. Bem, essa é a forma ideal de medir corrente. Por quê? Porque eu não tenho contato. Veja, ele suporta até 500 amperes. Então imagina o seguinte, né? Eu vou medir lá uma instalação com 500 amperes, que não é fácil, é muita coisa, né? Eu vou colocar isso em volta do fio e vou medir sem contato nenhum com o fio. Eu não preciso ter nenhum tipo de acesso a essa corrente, né? Ela somente é medida pela sensibilidade do campo magnético que ele tem. Agora, para medir com multímetro, e é por isso que eu não gosto, nós temos que colocar esse multímetro em série com o circuito. Ou seja, eu vou ter que passar essa corrente aqui por dentro do multímetro. E aí vamos dar uma olhadinha nesse aqui. Esse aqui é o Mestec DM100, eu também tenho um vídeo sobre ele. Ele tem aqui, né, inscrições, né, miliamperes, ele mede até 600 miliamperes, ele tem um fusível,
Então, se passar de 600 mA eu estiver medindo aqui, ele vai queimar esse fusível. E aqui, nessa outra entrada, ele também tem um fusível onde ele trabalha com no máximo 10 amperes. Então, por exemplo, se eu quiser medir a corrente aí de um forno elétrico, por exemplo, vai chegar a 16, 17 amperes, eu vou queimar esse bichinho. Além do que, toda a corrente vai passar por dentro dele. Então, nos manuais, normalmente tem lá limitações. Você só pode, se você tiver com uma corrente próxima de 10 amperes, você só pode ficar 15 segundos medindo, 20 segundos. Por quê? A corrente está passando por dentro do circuito dele. Por isso que eu não gosto de utilizar multímetros. Claro, para medidas de corrente pequenininha, que é o caso aqui de miliamperes, não oferece risco nenhum para o equipamento. Então, se você for utilizar esse equipamento em eletrônica, ou nesse tipo aqui de teste que a gente está fazendo com uma lâmpada de baixa potência, né? Aí ok. Agora, se você precisar medir equipamentos de maior potência, você corre um risco aí muito grande de danificar o seu equipamento, né? Aqui nós temos a escala de tensão. Vamos só verificar aqui. A gente falou que tem cerca de... o nominal é 127, né? Estamos com 128,6 agora, alimentando a lâmpada. Bem, para fazer essa medição, então, como eu disse, eu tenho que colocar ela em série. Por isso que eu já deixei cortado aqui também com esse conector. Vamos desligar. Eu vou soltar o conector. E aí, para fazer essa medição, eu posso usar umas garrinhas, né? Então, eu posso ligar garrinhas jacaré desse tipo aqui nas ponteiras e nos fios, né? Aí eu faço com que ele passe a corrente por dentro dele. Mas esse multímetro, esse Mestec já veio com as suas próprias garrinhas. Vamos utilizar então as garrinhas que vieram com ele. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar essa ponteira, essa garrinha no comum e vou morder um dos fios. O outro fio eu vou colocar, primeiro vou acertar a escala, né? Então veja, ele tem escala aqui de 10 amperes e 600 mili. Limite, né? 600 miliamperes. Vou colocar essa outra garrinha aqui nesse conector de miliamperes e vou conectar ao outro fio. Então note o seguinte, a energia agora ela circula por dentro do multímetro. Vamos ver o que acontece então. Tem aqui os nossos 361 miliamperes. Um pouquinho mais alto do que a gente estava medindo com o alicate amperímetro. Aliás, eu posso inclusive, né, medir ao mesmo tempo com o alicate amperímetro, ele não interfere. Coloco aqui de novo na escala de 20 amperes. Só iluminar aqui para ficar mais claro. Eu posso aqui morder. Eu tenho os dois medindo ao mesmo tempo. Uma pequena diferença, né? Esse mede 360 miliamperes e esse 320. Se eu mudar aqui a escala dele, né, para 500 amperes, vejam que está zero, ele não alcança, né? Então tem que vir para a escala de 20. Ele não tem muita sensibilidade para miliamperes, esse equipamento. Ele é feito para eletricidade de uso mais predial e coisa assim. Então, ele tem uma escala mais alta. Esse multímetro, como ele é feito para eletrônica, então ele tem essa escala de até 600 miliamperes, que facilita bastante aqui para a gente ver, né? Se eu mudar a escala, né? Vamos alterar a escala dele. Vamos desligar aqui e ver o que ele vai medir. Claro que eu vou ter a escala para cima, né? Se eu tivesse com alguma coisa na casa aqui, por exemplo, de... Olha, ele está reclamando que eu sem querer mudei aqui para a parte de... que é tensão, né? Com ponteira encaixada aqui. Ele reclamou que estava encaixado no lugar errado. Então agora eu coloquei na escala de amperes, e eu posso fazer porque eu sei que eu estou trabalhando com 600 mili. Eu vou para uma escala de 10 amperes, então não há problema. Se eu tivesse com 3, 4 amperes nessa escala e fosse para de 600, eu ia queimar esse fusível aqui. E esse equipamento é um equipamento de alta qualidade, né? Eu já deixei o card aí para você ver o vídeo. Então eu tenho certeza que se a gente fizer uma bobagem aqui, vai queimar o fusível. Mas existem equipamentos que, primeiro, não tem fusível, e segundo, equipamentos que o fusível não queima tão rapidamente. É um fusível de mais baixa qualidade, então queima o aparelho e não queima o fusível. Bem, vamos lá então, ligar aqui. Olha que interessante, no momento que eu ligo a corrente é um pouquinho mais alta, né? Ele arredonda aqui para 0,4, né? Ele está na escala de 10 amperes, então ele arredonda para 0,4. Então é uma marcação razoavelmente precisa. Mas o ideal mesmo, né, quando eu vejo... quando eu não sei a corrente, o ideal, não tenho noção da corrente, é começar pela escala mais alta. Então eu vejo que a escala está, né, 0 ponto alguma coisa, eu posso, nesse caso, 40, que é menos, né, do que o 0,6, que seria o limite aqui, me indica que eu posso mudar para a escala
e medir da forma que nós fizemos da outra vez, né? Que é só, vou dar ele aqui para 600 mA novamente, mudar a ponteira de posição e ligar. Então, novamente, aí agora com uma maior resolução, né, um maior número de casas, né, de informação. Esse é um multímetro de 10.000 contagens, então ele tem uma resolução boa aqui, tem uma capacidade aí de mostrar um número com maior detalhes. Isso que a gente queria mostrar nesse vídeo, o procedimento então para se medir corrente utilizando multímetros. Lembrando então os cuidados que a gente tem que tomar, né? A corrente toda passa por dentro do multímetro, então sempre olhar no manual qual o limite de tempo que você pode ficar com ele ligado. Por exemplo, eu estou aqui com uma corrente de 300 mA, eu posso ficar ligado aqui sem problema nenhum. Mas se eu estivesse no limite, né, próximo aos 10 aqui, medindo, por exemplo, um equipamento aí que puxasse 8 ou 9 amperes, eu tenho que ver no manual quanto tempo eu posso ficar. Às vezes é questão de segundos somente para que você possa fazer a medição sem risco de queimar o fusível ou sem risco de queimar, às vezes, até o próprio equipamento. Bem, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça então, como eu disse, né, de deixar o seu like nesse vídeo, deixe seus comentários, suas dúvidas e se não for inscrito, inscreva-se no canal. Muito importante para nós. Muito obrigado e até um próximo.